Pessoal, boa tarde. Prazer estar com vocês aqui para mediar esse papo. Obrigado a PP Brasil pela disponibilidade de estar aqui, né, do convite para estar aqui com vocês, mediando esse papo com essas feras aqui da publicidade. Sempre um prazer estar no Festap. Eu sou Edu Soares, presidente da PP Ribeirão. Venho lá do interior para bater esse papo legal aqui hoje com vocês. Como o Lupe falou, apresentou aqui para vocês, vou apresentar novamente, deixar, aliás, com que eles se apresentem, né? Que eles digam aí certinho quem eles são, né? Mas estamos aqui hoje para falar de inovação e criatividade com a Carol Zaine, ela é CEO da Verte Inteligência Digital. Boa tarde, Carol. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Estamos aqui também com a Maísa Oliveira, ela é Head of Client Services and Business da UMAP BBDO. Obrigado, Maísa, por você estar aqui. Obrigada a vocês, gente, por me convidarem. Obrigada por estarem aqui assistindo também. E estamos com ele, o internacional, direto de Jaguariúna, Leopoldo Azevedo. Ele é sócio fundador da agência Sala. Obrigado, Leopoldo. Obrigado. Direto de Jaguariúna para cá. É um prazer estar aqui. Muito obrigado aí pela presença de todos e vamos que vamos. Pegou um trânsito e chegou bem. Peguei um acidente na Bandeirantes que parou tudo, mas graças a Deus estou aqui. Tá tudo bem. Isso aí, bom demais. Pessoal, a ideia é livre aqui, então a gente vai bater um papo, vamos fazer um painel bem bacana com vocês, vamos trazer alguns insights. Quando tiver pergunta, levanta a mão aí, que a gente quer que vocês participem, tá? Então tá liberado, livre para vocês perguntarem aqui, para a gente trazer vocês para esse papo aqui. Você de casa também, se estiver aí no chat, manda pergunta que a gente vai conversando aqui. Gente, falar de inovação e criatividade, né? Parece que é clichê, né? A gente falar temos que ser criativos, né? Vocês ouvem isso na sala de aula, né? Temos que ser criativo. Você não podia ser um pouquinho mais criativo? O professor falando para vocês, não fala, não puxa a orelha, fala, mas mais do mesmo? Vocês vão fazer isso aí de novo, né? Como é que a gente é mais criativo? Vamos começar com esses elementos? Como é que vocês enxergam essa questão da criatividade, né? Como é que a gente se torna mais criativo? A gente vai lá, procura num livrinho, tem um manual, tem um resuminho, né? Os alunos gostam de resuminho, né? Manda um resuminho aí pra gente, tá tudo certo, né? Como é que a gente busca essa inspiração para ser mais criativo, mais inovador nos dias de hoje? Onde a gente está cheio de informação, Eduardo Gianetti diz, né? A gente está obeso de informação, mas a gente está sedento de sentido, né? Como é que a gente faz para ser mais criativo? Eu vou pedir primeiro que vocês se apresentem aí e depois já vai trazendo essa fala, essa primeira fala. Vamos começar com a Maísa. Me apresento de novo? Por favor. Bom, eu sou a Maísa, eu sou Head de Atendimento e Negócios da agência UMAP BBDO. Não sei se todo mundo conhece. Sou mãe do Tom e do Bernardo também, que é muito importante, e faço parte da diretoria do Grupo de Atendimento e Negócios. Eu acho que assim, a criatividade ela depende de vários fatores, né? Então, a gente vive num mundo hoje que a gente tem falado muito sobre os dados, né? Quantidade de dados, então, como que a gente compila esses dados, que a gente torna esses dados em insights, que daí você vai trazer data solutions, então soluções de dados que vão gerar insights, que você vai, de certa forma, direcionar a criação para conseguir ser criativo para um propósito, né? Porque a criatividade na nossa profissão ela serve um propósito. Então, você tem que ter um objetivo ali a ser cumprido, que geralmente vem do cliente, que é qual é o briefing, né, que vem pelo briefing, qual é o objetivo, qual é o KPI, o que você quer atingir. Então, não é uma criatividade também primeiro pela criatividade. Então, eu acho que primeiro os dados ajudam muito nisso, porque os dados eles vêm de informações de pessoas, que são compilados e nos ajudam a ter um pouco dessa, né, dessa organização, assim, desse big data aí que a gente foi inundado. E eu acho que uma outra forma de você ser muito criativo
criativa é você ter repertório de vida. Então, assim, sair um pouquinho da bolha também da publicidade, ir num museu, ler um livro, viajar, frequentar outro bairro, conversar com pessoas diferentes das suas, né? Sair mesmo da bolha, literalmente. Eu acho que isso vai te fazer ter novas conexões que vão trazer ideias diferentes, mas sempre dentro do objetivo que você precisa cumprir, porque criativo por criativo, né, para publicitários não funciona, né? Talvez para artistas e outros meios funcione. Então é um pouquinho do que eu acho. Boa, já vou pegar seu gancho, passar para a Carol se apresentar. Ela que é a nossa mestre dos dados aqui. Não são os dados do poker, são outros dados, né? Ela vai explicar um pouquinho isso para a gente, que ela trabalha com isso todo dia, a Vert faz muito isso. Mas só pegando o gancho também da Maísa, né? Essa questão do repertório, eu acho que é fundamental, né? A gente fica muito em bolhas, né? E a gente deduz muita coisa. Então os dados aí exatamente para a gente não parar de deduzir e a gente olhar um pouquinho fora da caixa, né? Parece clichê a gente falar isso, que a gente tem que pensar fora da caixa, mas eu acho que é fundamental quando a gente vai criar, né, Mar? Não, é muito. Né, Carol? Me apresente também? Já segue o baile? Vou apresentar? Por favor. Tá bom. Prazer, gente. Eu sou Carol Zaine. Eu sou fundadora e CEO da Vértice. Vert.se ou Vert, como vocês preferirem. Nós trabalhamos com a parte de inteligência, né, de dados de mídias sociais. Então, a gente trabalha com o processo de análise dessas conversações que acontecem nas redes. E eu estou muito, muito alinhada com o que a Maísa falou, que hoje, assim, eu venho de um tempo, né, que a criatividade ela era aquela coisa que, né, falava assim, vai entrar num banho, né, você tem altas ideias e tal, e não sei o quê. Vai receber um espírito. Vai receber ali. E a gente vem de uma era que, óbvio, aconteceram coisas incríveis, mas assim tinha muito, né, a tentativa, o acerto, o erro, né? E trabalhar com dados hoje, ainda mais com esses dados de mídias sociais, que a gente entende o comportamento das pessoas, o que as pessoas estão falando, do que elas gostam, com quem elas se relacionam, como elas usam as palavras. Tudo isso ajuda muito a dar uma base do que você vai criar, né? Eu acho que assim, a gente vive esse novo tempo, né? Até nós vamos completar agora 12 anos e até quando a gente começou a mexer com isso, muita gente questionava, falava assim, mas Carol, o dado não vai bloquear a criatividade? E eu acho que não, assim, até o exemplo que eu gosto muito de citar, a gente tem claramente a Netflix, que é, enfim, uma plataforma que cria séries maravilhosas com base em dados, né? Então, assim, hoje a gente tem, também estou super, super alinhada com o que a Maísa falou sobre explorar, sobre, né, tirar o vício nosso do olhar, né, de estar sempre nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas. Isso é super importante. Mas, assim, hoje, para mim, eu não consigo pensar em criar sem primeiro olhar para um dado, sem primeiro ter esse ponto de partida, assim, né? Eu acho que tudo isso facilita e você ganha, né? Tipo, você sai à frente quando você consegue criar olhando para essas informações. Boa. Vamos passar essa prosa para o Leopoldo também, para ele falar um pouquinho com a gente. Leopoldo, que vem da agência Sala que está com a sede em Jaguariúna, mas se atende cliente no Brasil inteiro, né, Leopoldo? Ganhou já vários prêmios, né? O Media Festival lá em Campinas, entre outros, tal. E aí, Leopoldo, como é que você vê isso lá dentro da agência, né? A gente sabe que a gente tem que misturar o time, né? A experiência com a juventude, né? Com a novidade, os dados com o banho que a Carol falou, né? Acho que misturar isso, né, é importante, porque senão a gente fica vedado ali a fazer sempre mais do mesmo, né? E já aproveito para você se apresentar também. É isso aí. Primeiro de tudo, boa tarde para todos. Sou Leopoldo Azevedo, sou sócio fundador da agência Sala. Está localizado em Jaguariúna, a gente tem 9 anos de existência lá. Antes de lá, eu trabalhei mais de 10 anos aqui em São Paulo, em diversas agências, o Anderman, W. Macan, entre outras, junto com o Fábio Vanderlei, que é meu sócio. E a gente tem uma coisa muito clara na mente, e a Sala está lá em Jaguariúna por um simples motivo, que é fazer o que ama perto de quem ama. Então, quero até mandar um beijo para minha esposa, minha eterna namorada, que está vendo ali na telinha, junto com meus filhos, a Alice e o Francisco, que estão lá todo mundo assistindo.
E eu acho que a grande essência da criatividade, e aí entra uma coisa que a gente acredita muito, que existe o creativoide e existe a criatividade. O creativoide é o cara que vive publicidade 24 horas por dia, que vai criar para prêmio, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E a criatividade é o cara que consegue olhar na vida tudo o que acontece para aplicar nas marcas que a gente trabalha. Então, até se a gente for parar para ver a criatividade, dentro da palavra criatividade tem a palavra vida. E a gente tem que beber de referências de outras coisas para a gente pegar e ser criativo. E isso, na agência, a gente tem muito que... o departamento de criação, o departamento de atendimento, de mídia, produção, entre outros departamentos, não se fala. Pelo contrário, lá todo mundo trabalha junto, todo mundo se conversa. Existia uma coisa nas publicidades lá de trás, dos outros tempos, que até a criação não podia entrar no atendimento, o atendimento não podia entrar na criação, era uma coisa totalmente dividida, e graças a Deus isso deixou de existir. Porque quanto mais informações e quanto mais experiências de vida você tiver para discutir um job, é o que vai fazer o job ser cada vez mais assertivo e entregar resultado para o cliente. A gente trabalha para resolver problemas. A gente que vai trabalhar com comunicação e publicidade, é isso que a gente vai fazer 24 horas por dia. O problema, muitas vezes, é aumentar a venda, fazer a marca ficar mais conhecida, ou lançar um produto. É um problema que a gente tem. E a gente precisa resolver ele, levando a criatividade e quebrando as barreiras aí, com tudo que a gente tem de inovação, criatividade, tecnologia, palavras que a gente adora falar aí no mercado. Falo para meus alunos isso, né? Que o cliente contrata a gente não é para ser só criativo. Lógico, a criatividade conta muito, a inovação, né? Aquilo que você vai fazer, que vai trazer retorno para ele, né? Acho que a ideia do cliente sempre é contratar, investir naquilo que vai trazer retorno. Mas eu acho que o que ele mais quer é a inteligência, né? É a inteligência no sentido de inteligir, né? O que você sabe mais que eu? Porque, claro, o cliente, quando ele vai contratar a agência, ele tem várias opiniões, ele tem aquilo que ele pensa, aquilo que ele imagina, mas eu quero que você olhe com inteligência, né, para o meu produto, para o meu serviço, e você decola isso, né? Quantas ideias saem legais disso, né? De quando você olha com inteligência, pega os dados, pega inspiração, pega elementos, sai, dá uma volta, assiste um filme, pensa numa série, enxerga a tiazinha lá comprando um pão na padaria e fala: caraca, é isso, né? É gente. Tem como você excluir o fator gente da criatividade, né? Não, e entra num ponto que o cliente está viciado nas informações que ele vive 24 horas por dia, que é o business dele. Então, se ele tem uma marca de carro, ele vive aquilo 24 horas por dia. E muitas vezes, você ir até a concessionária do cliente, você pode ver coisas que o cliente não está vendo, porque ele está ali o tempo todo. É igual a gente na nossa casa. Muitas vezes você está acostumado daquilo, está torto. Chega alguém e fala, meu, está torto. E você fala, meu, realmente, está torto. Você nem tinha percebido que estava torto. E aí, até nessa parte da inteligência, a gente fala muito na agência e também na sala de aula, que eu sou professor na Facamp também, a gente fala assim, fazedor de layout é o que mais tem no mercado. Aí falando de criação. Fazedor de layout que pensa é o que falta no mercado. É o que para pensar de maneira estratégica, consegue pegar os dados, analisar, é isso aqui que eu tenho que fazer, isso aqui está dando mais conversão, não está dando conversão, isso aqui está dando mais isso. É isso que falta no mercado. Assim, eu acho que se a gente for falar com a maioria das agências, fizer uma pesquisa nas agências, a falta do profissional que vai pegar e pensar estrategicamente, independente de que área que é, para entregar uma solução assertiva para o cliente, é o que mais falta no mercado. Porque o fazedor de layout hoje, até a sua prima, da tia, da avó, que agora com o Canvas, não sei o que lá, faz. Né? E não é isso que o nosso mercado, a gente entrega cada vez mais. A gente entrega inteligência, entrega análise, entrega olhar tudo que tem para entregar assertividade para os nossos clientes. Maísa, e você já teve experiência em várias áreas da publicidade e em algumas agências, e hoje a gente vê, por exemplo, né, acho que o Leopoldo lembrou bem aí, né, a gente quebrou um pouco as paredes, né, das agências. Né, agora, o mesão é super bacana, né? Tem um mesão, tá todo mundo junto e quebra essa ideia de que só o criativo é responsável pelo criativo, né? A mídia, por exemplo, determina muito, né? E acho que essa questão do individual com o coletivo faz toda a diferença, não faz? Com certeza. Eu acho que a própria pandemia, né, por mais triste que ela tenha sido, a gente já leu e já ouviu muito isso, né? Ela acelerou algumas coisas.
Então, essas divisões, esses feudos que tinham entre ainda departamentos, eles foram rompidos, porque você tinha que fazer lá, seja nos grupos de WhatsApp, no Teams, no Zoom, no etc., nas plataformas, você tinha que falar, fazer acontecer, e você não estava mais ali junto, né? Então, acho que isso uniu muito as pessoas e quebrou certas paredes e certas estruturas assim que foram muito, muito legais. E a criatividade, obviamente, ela está presente em todos os departamentos. Todo mundo aqui tem um cérebro, todo mundo aqui pensa, todo mundo aqui tem ideias. Então, tudo que você tiver para agregar e para ajudar, é muito legal, né? É você trazer o seu pensamento, a sua vivência. E ainda a gente traz um assunto que eu acho que a gente até vai abordar mais para frente, mas que eu acho que faz muito sentido também a gente colocar aqui, que é a questão da diversidade e inclusão, que a gente tem falado cada vez mais, né? O nosso mercado, como muitos outros, viveu um elitismo, uma bolha muito grande, né? E que a gente hoje está trazendo e percebeu que tinha essa bolha e percebeu que com essa bolha a gente estava perdendo muita coisa, incluindo criatividade. Então, eu acho que isso também, junto com essas quebras de bolhas, de departamentos e paredes, trouxe para a gente assim, um produto final muito melhor. E junta a isso que a gente também agora tem várias gerações numa mesma empresa, porque a gente vai morrer com 100 anos, então a gente tem que trabalhar, né, mais tempo. Um tempo atrás, eu já estaria fora da publicidade, por exemplo. Hoje eu vejo, a gente estava falando de dados, né? Às vezes, muito, quando a gente falava assim, qual é o target? Aí o target era sempre geográfico. Homens e mulheres AB de São Paulo e Rio, de 18 a 35. Pô, eu já estou fora, eu tenho um monte de coisa que eu consumo que não estão falando comigo. E eu acho que tem muito mais a ver com que tipo de coisas que a gente gosta em comum. De repente, a gente gosta... eu e uma pessoa de 18 anos amamos ir no museu. A gente adora fazer piquenique. E a gente não está sendo considerado porque estão levando em conta coisas geográficas. Então, acho assim, são tantas mudanças que trazem a criatividade. E sim, né, todo mundo é criativo. E quando você fala de mídia, acho que é muito isso. A mídia, a área de mídia e dados, ela trouxe essa organização, esses insights, né, que antes era muito feito pelo departamento de pesquisa. Sim. A própria, né, a TV, ela sempre se baseou também em pesquisas para saber se um capítulo ia bem ou não. Só que agora eu acho que assim, a gente tem mais acesso e é mais real time, né? Carol, conta essa parte aí pra gente. Eu queria mandar um beijo pro meu marido também, porque você mandou pra sua esposa, ele vai ficar bravo. Te amo, amor, e meus filhos também. Eu quero mandar um beijo para minha esposa, para minhas filhas, para os meus gatos que estão lá, a Kiara e o Luke, que deve estar atazanando minha mulher. E obrigado, amor, te amo. Aquela louça eu lavo quando eu chegar. Carol, conta pra gente essa parte dos dados, né? De como é que hoje esse real time que a Maísa acabou de falar, né? A gente antes tinha que esperar muito tempo para criar, né? Então, vamos encomendar uma pesquisa, vamos botar isso na rua, e aí a gente vê estratégias sendo mudada em tempo real. Tem agência que tem dashboard de cliente lá, 20 telas. Vamos trabalhar agora uma oferta para o carro tal, porque na quinta ele não vendeu bem, starta a campanha na sexta para rodar esse carro aqui, porque é ele que a gente tem que vender agora, porque estão procurando, né? Então, como é que fica os dados colaborando nessa instantaneidade das campanhas também, né? Dessa agilidade? Ainda mais assim, com o que a gente trabalha, que é a análise de conversações das mídias sociais, a gente consegue pegar muito no começo, assim, né? Quando uma tendência ela está começando, né? Tipo, quando um assunto está para estourar e tal. Então, quando a gente, por exemplo, trabalha com o mercado de carro, vou dar um exemplo, né? Quando a gente faz um monitoramento, muitas vezes as pessoas acham que a gente monitora, por exemplo, só o nome da marca, né? Ou os concorrentes, ou os modelos dos carros, né? Mas, na verdade, a gente monitora, tem todo um universo que a gente monitora de lifestyle, vamos assim dizer, conectado a carro.
Então, vou dar um exemplo mais factível, né? A gente trabalhou muito tempo com uma rede de academias e a gente monitorava, por exemplo, tudo que as pessoas estavam falando sobre atividade física, independentemente dela acontecer na academia, independentemente de ser naquela marca, né? Então, você começa a entender alguns movimentos, porque quando a gente fala de redes sociais, né, uma vez me perguntaram, falaram assim, mas Carol, você não acha que dado é um negócio muito frio, né? Um negócio muito duro, muito frio. E eu falei que não acho, porque a gente está analisando comportamentos humanos, né? No fim, ali o que a gente está tentando entender são as pessoas, né? Então, quando você vai para esse monitoramento e você vê as pessoas conversando e falando sobre o que elas desejam, né, como elas querem, do jeito que elas querem, você começa muito rapidamente entender como você consegue colocar sua marca, como você cria dentro daquele contexto, né? E aí você começa a ver a curva de crescimento daquela conversa. Você fala, putz, tem um negócio aqui. E a gente, enquanto marca, o que a gente consegue fazer para entrar neste momento, até para ser o pioneiro ali na conversa, né? Enquanto Inverteu marca. a lógica, né? Antes a gente era reativo, né? E agora a gente passou a ser preditivo. É preditivo, Exato. é bem preditivo, né? E aí também o trabalho de inteligência, né? Ele não para nunca, né? Então vamos dizer assim, tem esse insight assim inicial, né? Tem esse, tem um negócio acontecendo aqui. A gente sugere para o cliente, para as agências, né? A gente não executa, né, o criativo, né? A gente é esse braço que vai dando esse norte. A gente sugere, fala, as pessoas, a gente chega num nível que assim, as palavras mais usadas são essas. Então, é legal, dentro desse contexto, você trabalhar com essas palavras, porque rola essa conexão, né? E eu me perdi um pouco na linha de raciocínio, mas vamos lá. Mas hoje, que você falou do reativo, né? Então, aí a gente segue, qual que é o processo? A gente dá esse input, né? As marcas, as agências desenvolvem alguma coisa em cima daquilo, e depois a gente segue monitorando, até para entender como que a marca entrou naquela conversa, se aquela conversa continua indo para aquele mesmo lado, ou se a gente precisa de alguns ajustes e ir adaptando. Então, assim, a gente consegue fazer isso tudo muito em tempo real, né? A gente trabalha muito com as metodologias da pesquisa tradicional. A diferença é que assim, a gente não vai para a rua fazer uma pesquisa de campo, né? Perguntar e tal. A gente faz essa pesquisa, né? A gente cria, trabalha essa metodologia dentro dessa base de dados. Então, assim, acho que é legal porque a pesquisa é importantíssima, não estou desvalidando a pesquisa, mas ela leva mais tempo para você ter uma resposta, enquanto as redes sociais você consegue realmente ali, muito rapidamente, entender as conversas, entrar nas conversas, e enquanto marca, pegar uma tendência quando ela está crescendo, o que é o melhor momento assim, para entrar. Inclusive, os dados validam, dão objeto para a pesquisa ser aplicada, né? Exato, elas se complementam muito. A gente tem muito parceiro, né, no mercado de pesquisa. Tem muitas empresas de pesquisa bem tradicional que às vezes, né, chama a gente fala assim, a gente está com essa pesquisa, a gente tem algumas dúvidas, a gente queria complementar com uma análise de mídias sociais. Então acontece muito essa parceria, é bem importante. Mas o grande lance é essa dinâmica mesmo, é muito rápida a mídia social, muito rápida. E o criativo antes a gente era orientado o criativo pela massa, né? A gente era muito massa, né? Então vamos para todo mundo, espalha para todo mundo, joga aí e vamos ver o que acontece, né? E hoje tem a questão das tribos, das comunidades, das comunicações cada vez mais nichadas, e daí vem a importância do fio que a Maísa estava puxando e eu quero jogar na roda aqui para a gente falar, que é exatamente isso, né? A questão da diversidade, a questão da inclusão, não só para fora da agência, mas dentro da agência, né? Como é que vocês estão enxergando isso, essa mudança? E não é nem mudança em porque é legal, a gente precisa ser diverso. Não, mas é porque o mercado está exigindo isso, né? A gente precisa ter uma equipe diversa se a gente quer encontrar esses nichos, essas tribos, essas comunidades, né? É preciso avançar nisso. Como é que vocês têm enxergado isso dentro dos times, dentro das agências? Eu posso aproveitar e fazer uma coisa que eu sempre faço? Por favor. Quero que ela se apresente também. Porque ela faz a inclusão da APP Brasil, levando a comunicação para outras pessoas que muitas vezes não podem estar aqui ou que não têm de pegar e entender tudo o que está acontecendo. Então, eu vou cortar aqui você continua, eu vou botar o microfone na sua boca e você vai falar o seu nome. Fernanda. Fernanda. Eu sou da AMI. AMI.
É uma empresa voltada à inclusão de pessoas com deficiência e nós estamos aqui na área da interpretação. Queria pedir uma salva de palmas para ela e para todo esse trabalho, porque é um tema que na sala a gente tem isso muito forte. Eu e o Fábio, a gente sempre teve, acho que até por experiências de vida antes da faculdade mesmo, a gente se conheceu na sala de aula, eu e o Fábio, meu sócio. Depois a gente veio trabalhar juntos em São Paulo, depois ele me abandonou, foi estudar arte e fotografia em Londres, depois ele voltou que sentiu saudade. Brincadeira, a gente sempre trabalhou junto, a gente sempre teve nossos clientes pegando e fazendo. E a gente tem um projeto na sala que a gente chama de Sala Social. A gente trabalha para instituições sem cobrar nada e a gente busca parceiros de produção e veiculação para que a campanha ande e vá para frente. A gente criou junto com a Fundação FEAC o programa MOB, que é o programa que visa incluir pessoas com deficiência na sociedade em todas as frentes possíveis da comunicação. E aí entra na parte de dados e de analisar a pesquisa, que a gente fez questão de conversar com várias pessoas com deficiência que a instituição apoia, que a Fundação FEAC é uma instituição que apoia inúmeras instituições, né? Ela não é uma ONG propriamente dita, ela é uma fundação que dá apoio. E a gente começa a ouvir o que todo mundo diz. A maioria das campanhas de inclusão que eram feitas tradicionalmente é totalmente contrário do que as pessoas de inclusão, pessoas que precisam de inclusão, querem falar. Então, acho que a análise de dados, analisar o que está todo mundo falando, analisar pesquisa, planejamento, é o que faz a diferença. E aí um cuidado que a gente tem muito grande na agência, a gente fala muito isso, é que a gente tem que tomar um cuidado para que a palavra inclusão e diversidade, infelizmente, não seja apenas um modismo de momento. Só bandeira. Igual a 5 anos, 10 anos atrás, era moda todas as marcas falarem de sustentabilidade. Eu sou uma marca sustentável. Parecia que vinha no briefing, assim, tem que falar de sustentabilidade. E, depois disso, algumas marcas a gente sabe que vai perdendo a isso. O que a gente tem que buscar com inclusão e diversidade é que isso esteja na essência das marcas, para que isso seja uma coisa natural, para que as agências contratem as pessoas, independente do que elas pensem, do que elas façam, e sim pelo profissional que ela é, e também treine pessoas que muitas vezes não têm a condição para entrar no mercado. Porque tem muita vaga, isso me deixa muito assim, precisa de tantos anos de experiência. E muitas vezes, tantos anos de experiência, você pode perder uma pessoa que não tem 1 ano da experiência, mas é um baita profissional. Então, a gente tem que quebrar essa barreira, acho que muito mais do que da inclusão, que muito bom todas as agências, o mercado está fazendo, é que isso não seja um modismo. Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente tem que passar, assim. É muito engraçado. A gente estava numa reunião de prospecção, e estava eu e o Fábio, e estava a diretoria da agência. E aí a moça falou assim, nossa, que bonito, tirando vocês dois, todas as outras são mulheres. Eu olhei para ela e falei assim, de verdade, eu nunca tinha reparado nisso. O que importa são os profissionais que estão trabalhando. E se existe agência que fala assim, eu não posso ter um diretor porque tem que ser um homem, essa agência está fadada a fechar e não é agora. Está fadada a fechar faz anos. Assim. Então, a gente precisa mudar essa... Vou falar uma palavra chique agora, todo mundo fala, mudar o mindset, que a gente sempre usa as palavras todas diferentes, do mercado mesmo. E que eu torço muito para que inclusão e diversidade não seja um modismo, que seja uma realidade do mercado daqui para frente. Assim. Legal. Obrigado. Para mim, esse tema ele é muito importante, ele é essencial. Eu acho que ele, se depender de mim, não vai ser modismo. Eu até, quando eu estava olhando as pessoas que tinham palestrado antes, eu vi que teve a Raquel Virgínia, da Inhaí, e a Debasto, que são 2 mulheres incríveis, maravilhosas, que eu sigo, que eu aprendo, que eu admiro. Fiquei muito feliz que elas estavam aqui falando. Eu tenho 2 filhos negros, então, para mim, é impensável não se discutir diversidade e inclusão. Não tem como um país como o Brasil, que tem 55% da população negra, não discutir isso. É uma questão de dívida histórica. Então, eu acho que todos nós aqui, brancos, negros, indígenas, pardos, temos essa obrigação, né? E as agências entram nisso. Lá na UMAP, eu fiz parte, durante 2 anos, do Comitê de Diversidade e Inclusão. Esse comitê ele tem
várias metas que devem ser cumpridas, né? A gente tem uma consultoria que chama Mais Diversidade para assessorar a gente nisso, para que a gente realmente saiba fazer isso de uma forma estruturada. Existe a Sala UMAP, que é uma iniciativa para poder ajudar a trazer pessoas que não têm acesso a, muitas vezes, uma SPM, né? Para poder ter aula com pessoas do mercado, para que essas pessoas, muitas vezes, depois a gente contrata para dentro da UMAP. Isso, além disso, a gente tem cada vez contratado, né? E a gente fala que não adianta só você convidar para a festa, você tem que tirar para dançar e você tem que letrar as pessoas. Extremamente importante que você comece a letrar as pessoas, porque né, a gente sempre fala o homem, branco, hétero, cis, gênero, europeu, enfim, e nós, mulheres, mesmo brancas, de elite, etc., a gente tem que se letrar, porque a gente sempre viveu o centro do universo, só que a gente não é o centro do universo. O universo é muito maior do que o nosso umbigo. Então, eu acho que as agências já caíram, na real, amém. Os clientes também. A gente vê hoje muito mais campanhas incluindo diversidade e inclusão, inclusive nos seus castings, e não só no casting, mas na ficha técnica que a gente fala. Então, tem que ter diretor, tem que ter produtor, tem que ter fotógrafo, tem que ter toda uma cadeia diversa. E aí aquele papo de, mas é tão difícil encontrar? Não, não é. Não é. Vamos sair da bolha, de novo a bolha. Vamos sair da bolha que a gente encontra, né? E aí tem as 3 palavrinhas que a gente fala, né? O ESG, que tem a ver com sustentabilidade, diversidade e governança. E a governança é isso. Você realmente está fazendo? Então, você tem que ter metas e você tem que ter transparência em mostrar suas metas, né? A UMAP também ela é signatária do Pacto Global. Semana passada, o nosso CEO estava lá em Nova York, teve um encontro de líderes. Então, é algo que eu fico muito feliz, porque é uma bandeira pessoal minha, e eu vejo que a minha agência está caminhando. Muitos clientes da agência também estão, e eu acho que o mundo só vai, gente, andar para frente se a gente continuar seguindo e levando isso muito a sério na publicidade, fora da publicidade, em tudo quanto é lugar. Incrível. Puxa, Carol. Bom, eu sou de uma área um pouco diferente, né? A área de dados, assim, eu tenho acompanhado muitos movimentos na publicidade, nas agências, que eu tenho achado incrível, mas o mercado de dados ainda é um mercado bastante masculino, né? E é uma luta diária, assim, né? Eu tenho a Vert é uma empresa fundada por mim, eu tenho uma sócia, né? Então a gente, ao longo desses 12 anos, a gente vem se preocupando muito com a formação desse profissional de dados, porque até quando a gente começou lá atrás nem tinham cursos, né? Hoje tem, mas na época não tinha, então a gente sempre trabalhou nesse desenvolvimento e assim a gente tem um grande desafio de trazer para esse mercado mais mulheres e formar mais mulheres, porque o que eu percebo é que assim ainda hoje existe uma máxima que é horrível, que é de que assim, a mulher ela é muito boa para a área de comunicação e a área de exatas e números é mais masculina, e eu acho isso péssimo, porque você cria um bloco hegemônico masculino que você não consegue entrar, né? Então, é muito complexo. E, assim, a nossa luta diária, além dos nossos esforços de trabalho, é abrir espaço e trazer visibilidade para as mulheres nesse mercado. E até deixo aqui, falo para todas as mulheres que estão aqui e que gostam de números e que gostam de dados, que é uma área que também é para a gente e a gente não pode desistir na primeira vez que a gente escuta, tipo, mas é muito difícil. Eu estou cansada, assim, das vezes que eu fui questionada. É muito diferente quando é um homem que apresenta um estudo e quando é uma mulher que apresenta o estudo. E, assim, eu estou, de novo, há 12 anos à frente disso e ainda hoje as pessoas me falam assim, mas você tem certeza desse número que você está me mostrando? Então, assim, ou assim, por exemplo, projetos de tecnologia, de dashboard, tananã. Recentemente também fui questionada, tipo assim, mas Carol, você tem certeza que você quer mexer com isso? É muito complicado, sabe? Tipo, então, assim, ainda a área dos dados ainda é muito masculina. E eu estou falando isso assim enfaticamente porque eu sei que muitas mulheres desistem de trabalhar com dados porque acham que tipo não é para mim, sabe? Tipo, não conseguem nem olhar para isso e falar assim, putz, eu posso estar aqui, né? Porque está tão enraizado e não é verdade, é mentira, é muito para a gente também.
Então, mulheres que queiram trabalhar com dados, não desistam. É isso. E só posso complementar uma Claro. coisinha? Até falando da parte da inclusão também, da diversidade, o programa MOB, quando ele foi criado pela Fundação FEAC, lá atrás, só trazendo um negócio que eu acho que é muito interessante, como a gente precisa parar para pensar em tudo que a gente faz na hora que a gente vai falar de inclusão, né? O governo tinha lançado, há 7 anos atrás, uma lei de inclusão para pessoas com deficiência, que são inúmeras leis que precisam. Então, direito ao casamento, direito ao ir e vir, tem inúmeras outras coisas. Só que a lei de inclusão não existia a versão em braille. Aí você para e pensa assim, como que não existe a lei de inclusão, a versão em braille? E o programa Bob, a primeira atitude que a gente tomou com o programa Bob foi criar a lei de inclusão, versão em braille. Então, tipo, às vezes, aí juntando um pouco de tudo, né? A criatividade, nesse caso, foi você analisar tudo que tinha, analisar o mercado, analisar as informações e só fazer uma versão em braille. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você fala, nossa, não, para eu fazer, vamos fazer isso, vamos fazer um filme. Não, calma. Às vezes é isso que precisa para que aquele objetivo seja alcançado, que é ser uma lei de inclusão que seja inclusiva. Então, acho que a gente tem que sempre olhar tudo o que está acontecendo, saber observar para pegar e fazer. E eu tenho uma coisa também que acontece às vezes na agência, que a primeira coisa é, eu não sei se vocês passam por isso, que é, eu quero falar com o dono. Clássico. Meu, de verdade, não precisa. Eu tenho um time embaixo, eu tenho um time que está com a gente, que cada um ali tem o seu mérito da posição que está alcançando para resolver. Ou então, quando a gente fala assim, manda uma equipe de criação para apresentar, e aí fala assim, mas o Léo e o Fábio não vão vir apresentar? Não. Quem está lá tem total capacidade para apresentar a campanha e para falar. Então, é muito isso. Mas eu vou falar com você porque você me entende mais, né? Você sabe como é que é. Não, você pode falar com a pessoa que está lá para pegar e discutir, resolver. Então, é um paradigma também que a gente tem que quebrar dos lados dos clientes, muitas vezes, de eu quero falar com o dono, quero falar com o diretor. Não, fala com o cara que está lá, que está fazendo também. Eu acho que é uma coisa importante, essa parte de diversidade e inclusão. No interior, a gente sofre com esse negócio do dono mesmo. Assim, sem querer expor casos assim, sem específicos, mas assim, só contando um pouco de coisas que a gente já passou por ser uma empresa majoritariamente feminina dentro de uma área tão masculina, né? A gente já perdeu o contrato de trabalho, porque o CEO da empresa, né, quando a gente foi contratado, né, uma empresa grande, o CEO não sabia, não sei, na verdade, muito bem, mas assim, a gente já teve contrato cancelado, porque o CEO, quando viu quem era a Vert, falou, por que tem esse monte de mulher mexendo com isso? E foi cancelado o nosso contrato. Então, assim, é muito sério o negócio. Por isso, assim, eu estou expondo isso para falar assim, a gente toma muita porrada, mas, cara, é uma luta coletiva eterna, a gente não pode desistir, é isso. É isso aí. Você não perdeu, Carol, foi livramento. Livramento. Eu falo que tem hora que você perder é ganhar. Chuta que não é bom. É isso aí. Só colaborando para você ver um ponto positivo do que você está falando, que o mercado está muito masculino. Eu coordeno uma pós-graduação lá em Ribeirão de Big Data, né? Nós tínhamos 12 alunos, dos 12, 2 eram mulheres. Ok, só que as 2 deram um show em cima dos 10 figuras. Mas é isso. Você sabe o que acontece? O negócio está tão ainda cultural de que é uma área masculina que às vezes a mulher ela não consegue nem se enxergar fazendo aquilo, Perfeito. sabe? Do tipo, a cultura é tão forte que é uma coisa que assim, tipo, mas por que eu vou seguir nisso? Será que isso é para mim? É para você também, sabe? Então por isso que tem 2 mulheres, sabe? Sim. E não é por falta de mulheres que tipo. Não, que bom que temos elas. Isso, né? ainda bem, mas precisam de mais. Cadê as mulheres? Aí depois a interpretação dos dados começa a ficar com um teor mais masculino e aí não sabe por quê, né? Porque não tem uma diversidade na equipe. Exato. Né? E eu vou até falar uma frase. Tem um podcast que a gente faz de ESG do GAN, que é do Grupo de Atendimento em Negócios, e a gente entrevistou a Samantha Almeida, que é outra gênia que vale a pena seguir, ouvir. E a gente perguntou para ela, né, o que a gente perde quando a gente tem essas mulheres, né, essas mães solos periféricas, majoritariamente negras, que não estão no mercado de trabalho? Ela falou, tecnologia. Porque essas mulheres são as maiores economistas, elas são as mais criativas desse Brasil, elas conseguem, com pouquíssimo, cuidar de filhos. Elas entendem como fazer de pouco, muito.
Então, a gente está deixando de fora uma tecnologia absurda. Como que a gente vai trazer essa tecnologia para dentro? Isso é tecnologia também, isso é criatividade, né? Essa mulher tem que ser muito criativa, né? Na vida. Nossa, quem rebola, né, gente? Quem faz tudo um pouco, né? Olha como é que a gente perde. Eu quero ouvir essa plateia. Alguém tem pergunta? Alguém quer entrar nesse rolê aqui? É 10 antes das perguntas ou sem as perguntas? Antes das perguntas? Ah, então vocês esperam. Quem tem essas Tô perguntas? brincando, pô. Se alguém quiser perguntar, é só levanta Vai a mão. pensando. Mas tem, depois a gente deixa vocês perguntarem também, mas pode levantar a mão gente que a gente não põe morde. vocês no rolê. Pode perguntar tranquilo. Não Exatamente. existe certo, não existe errado. Te mistura tudo, pergunta e rolê nosso aqui. Gente, tem um papo legal que eu queria trazer para a roda, que eu acho que é novo e a turma está começando a olhar agora, que é a história do metaverso, né? Que está aí, é realidade ou é ficção, né? A gente não sabe bem ao certo o que vai acontecer com ele, mas de qualquer forma é uma oportunidade de emprego, é uma oportunidade de novos negócios, de pensar em carreira, né? Então, como é que vocês estão enxergando essa questão do metaverso? Como é que vocês estão vendo isso dentro das agências, lá dentro da Vert? Como é que vocês estão enxergando isso para o panorama nosso da criatividade e da inovação, lógico? Olha, eu vou te falar, eu tinha uma opinião, aí eu tive a sorte de ir esse ano lá para o Festival de Cannes, né, de publicidade, que ocorre lá na França, que é o principal festival de criatividade de publicidade do mundo. E aí eu vi diversas pessoas extremamente engajadas e especializadas nesse tema, falando que o metaverso, de fato, ele vai realmente acontecer daqui a uns 10, 15 anos, né? E que grandes utilizações do metaverso serão para a educação. Então, muitas vezes, você vai estudar a grande barreira de corais da Austrália, que tem a ver com biologia e etc. E, com isso, você vai conseguir, de certa forma, estamos aqui, mas a gente consegue estar lá ao mesmo tempo. Então, isso seria uma das coisas. E a outra coisa que eu achei muito interessante, que eu ouvi lá, foi: se a gente tem agora o poder de construir do zero um metaverso, que a gente já construa ele diverso e sustentável. Inclusivo. Então, eu acho que inclusivo. Então, eu acho que isso é uma coisa que todas as empresas e marcas têm que estar levando em consideração. E uma coisa que é interessante, novas tecnologias e novos ambientes, eles vão surgir por causa da vida. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter novidades acontecendo. A gente que está aqui, que pegou o nascimento da rede social, o nascimento da internet, né? Internet de escada, se o pai pegava no telefone, desligava. Minha mãe que conta isso. Não sei não. E a gente que pegou isso, é uma transformação gigantesca no mercado da comunicação. Então, eu lembro quando nasceu o Orkut, quando nasceu o Facebook. Eu lembro quando nasceu o Facebook, era tipo, meu Deus, o Facebook, nossa, agora todo mundo vai ter. E o Gmail, que tinha que mandar convite. Só podia entrar quem era... E aí, assim... ICQ. Qual o número do seu ICQ? Eu tinha, tipo, 10 convites do Gmail para mandar. E aí, é uma loucura tudo que acontece, e uma das coisas que a gente fala muito para os nossos clientes, e a gente fala sempre que onde a gente está, nasceu uma nova tecnologia, põe a bola no chão primeiro. Vê se a marca que você está trabalhando é pertinente estar naquela tecnologia ou não. Porque eu ouvi, agora me fugiu quem falou. Foi da Garde, eu acho. Não vou lembrar agora a pessoa que falou. Que ele falou uma frase que eu achei muito pertinente, que é: tem mais marca no metaverso que pessoas. Hoje é capaz. Tem tanta ação que está lá acontecendo, tanta coisa lá, e cadê as pessoas para consumir? Ainda vai demorar para isso acontecer. Ainda vai. É uma tecnologia que pede uma tecnologia de base antes, para as pessoas entrarem, para acessarem, uma mudança de cultura, de pegar e fazer. Se você virar e falar que há tantos anos atrás, a gente vai estar aqui, vai pegar uma foto, vai compartilhar na internet, muitos falavam assim, mas você vai dividir a sua intimidade com todo mundo? Hoje, você está em casa, você tira uma foto do que você está comendo, a maioria das pessoas, e postam. Então, imagina uma quebra de barreiras das pessoas que antigamente falavam assim, mas se postar, vão saber onde eu estou. É ruim para a minha segurança. E hoje, meu pai posta as coisas. Então, é uma mudança de cultura. Então, toda tecnologia que nasce, primeira coisa, põe a bola no chão, entende a tecnologia.
Segunda coisa, é pertinente para as marcas que eu estou trabalhando? Para não simplesmente falar, não, a gente tem que estar no metaverso, a gente tem que estar não sei o que lá. Mas meu mercado não tem nada a ver. Aí acaba ficando em um monte de lugar meia boca. Meia boca, é isso. Então, acho que é um pensamento que a gente tem que ter com todas as tecnologias que surgem. Assim, uma vez, quando eu trabalhei com o Paulinho de Almeida, que foi um dos caras que criou o Brahma número 1, lá atrás. E aí foi na época que estava nascendo viral. Então, eu chegava a abrir, queremos um viral. Aí você fala assim, mas o viral você não dificilmente constrói. O viral muitas vezes acontece de maneira cobra para espontânea. fazer o viral. Esse filme vai ser viral. Pô, eu não sei o que vai ser viral, o que não vai ser. Se a gente for pegar a campanha do Itaú agora de final de ano com a Fernanda e com a Alice, virou um baita filme viral. Será que quando foi criado vai virar viral ou não? Vira, porque hoje aquilo pode ter sido viral e capaz de a gente soltar isso hoje não seja tão viral como foi naquela época. Então tem que tomar um cuidado, assim, e os clientes muitas vezes têm isso. Abriu o metaverso, eu preciso estar lá. Não, calma, você vai estar lá por quê? O seu público está lá? Não está? Então a gente precisa sempre analisar as coisas. Onde é lá que você quer estar? Isso aí. Quer colaborar? Não, eu acho que eu estou muito também alinhada com eles. Eu vejo muita gente falando, nossa, o metaverso flopou. E não, eu acho que assim, a gente está num processo de construção e acho muito importante. Eu vou acabar repetindo a pergunta? Eu vou acabar repetindo o que já foi falado, mas é isso. Assim, acho que tem que aproveitar justamente que está nesse início, né, para construir bem esse ambiente, para não cair, por exemplo, no que aconteceu com as inteligências artificiais hoje, que são super enviesadas, super racistas, super machistas. Então, acho que assim, se desde o começo fizer direitinho, a chance da gente ter um futuro legal ali dentro do metaverso é melhor. Mas esse papo de que, nossa, flopou o metaverso, não. Eu acho que, assim, as pessoas estão achando que, assim, não que eu não acho que não é tipo, para a nossa geração, mas, assim, o foco não é a gente no metaverso, né? É essa galera que está vindo. E é isso. Quem fala que flopou, ele está ansioso aí. Eu só acho, assim, complementando vocês também, essa questão do exclusivo versus inclusivo, né? Porque eu acho que é muito mais algo exclusivo do que inclusivo, né? E a gente começa a criar um novo mundo, colonizando um novo mundo, com mercados de exclusividade, né? Para poucos, né? Isso não colabora em nada, né? Com a sociedade que já tem isso em excesso, né? Acho que a gente vai ter que lutar por isso. E é um cuidado que a gente tem que tomar, aí eu vou me incluindo a gente, vocês jovens, nós também, que muitas vezes a gente está nessa de entrar no mundo virtual de um jeito que muitas vezes a gente acaba esquecendo o mundo real do que está acontecendo. Então, muitas vezes as pessoas estão numa festa e não estão naquela festa. Eles não estão curtindo. Eles estão mais preocupados de estar vendo o que está acontecendo no Instagram do que está lá. Então, às vezes eu falo assim, a companhia dele deve ser muito chata, para ele preferir saber o que a vizinha está fazendo de janta no Instagram do que está ali com a esposa conversando na mesa de um restaurante. Então, só um cuidado com isso. Tem um dado que a gente estava vendo de uma outra campanha, de uma outra agência que fez, que fala que a média de que vocês ficam na internet é de 6 a 8 horas por dia. Se a gente trabalha 8... Se a gente trabalha 8, e aí existe um paralelo que você já parou para pensar que isso pode ser menos tempo do que você fica com seu pai? Quem tem mais coisa para ensinar vocês? É a internet, é o que está lá, que obviamente tem tudo que a gente quiser saber? Ou é o seu pai que tem uma experiência, que tem uma essência, que está lá, que é a base da sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, tios, avós? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com esse paralelo das coisas, de tudo que tá acontecendo. Boa. Tem pergunta agora? Tem. Cadê? Tem um monte de mão. Tem uma pessoa que levantou a mão primeiro aqui. Isso, aqui aí na eu passo frente. para você, pode ser? Beleza. Na verdade, a luz está um pouco me atrapalhando. Acho que são essas duas por enquanto, né? Se eu for para lá, vai dar microfonia? Então, mas eu posso passar ou vai dar microfonia? Tem uma garota ali e tem outra Boa. ali. Aqui, ó. Isso. Oi, gente. Boa Seu tarde, nome e a cidade Boa de noite. onde você está falando. Prazer, eu sou a Juliana e eu queria perguntar para a Carol que durante toda a sua trajetória, né, de carreira, você sentiu que lá no começo você tinha essa, tipo, entre aspas, obrigação de ser melhor que todos os homens da sala para eles te respeitarem, ou tu só queria fazer o teu e é isso aí? Eu demorei muito para entender isso, né? Eu acho que
também, de novo, né, trazendo, acho que contextos culturais e tudo mais, a gente demora para a gente ver, entender e perceber que a gente vive no meio do machismo e que a gente é vítima disso, né? Eu acho que, meio que, sem ainda ter o conhecimento, eu brigava muito para estar no mesmo espaço que eu via muitos homens estarem. Mas eu não entendia por que para mim era tão difícil. E aí comecei a ficar mais velha, comecei a ter mais contato com o feminismo, enfim, com tudo, a ter mais consciência. E eu comecei a entender que, pelo simples fato de eu ser mulher, realmente as coisas elas ficam mais complicadas. Então, acho que, assim, para mim, foi um processo, né? Tipo, hoje, eu percebo que, assim, para ser respeitada dentro do que eu faço, eu preciso ter muito mais bagagem, por exemplo, de estudos do que um homem, né? Do tipo, isso claramente. Então, acho que, assim, infelizmente, ainda faz parte do jogo, né? Tipo, eu espero que não fica assim por muito tempo, a gente briga muito para isso, mas ainda faz parte do jogo. E eu acho que a questão é assim, né, é sempre se posicionar. Eu acho que o se posicionar é muito importante, né? Não é ir para o embate necessariamente, não é isso, né? Não é sair tretando. Eu acho que o diálogo ele é extremamente importante, mas assim nunca deixar que aquela situação te ofusque, sabe? É sempre se posicionar. Isso é muito importante. É uma coisa que eu demorei muito para aprender. E é essencial. Quer complementar, Maísa? Sua visão? Eu vou deixar para as próximas perguntas, Boa. mas eu concordo muito com o que você está falando. Oi, gente. Eu sou a Juliana também. Oi, Juliana. Sou professora. Nós estamos aqui em um grupo da Universidade do Vale do Sapucaí, da Univas. É muito legal estar aqui com vocês. Somos de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. E a minha pergunta é para todos. Vocês falaram sobre essa relação do metaverso com as pessoas, né, com essa questão da inclusão. Mas, se a gente olhar a grosso modo, vocês não acham que o movimento que o metaverso faz de não acessibilidade, até pela questão financeira, pela questão de não estar realmente ainda disponível para grande parte da população, é o mesmo movimento que todas as demais marcas, produtos e serviços fazem para que eles tenham o devido valor que eu acredito que eles entendam como ok, como legal? Posso falar? Com certeza. Eu acho que toda tecnologia, quando ela surge muito cara, né? Vide os celulares, e que depois eles foram barateando e ficaram acessíveis para todo mundo. Um dos motivos, até quando na minha fala, que eu falei que o metaverso ele vai demorar uns 10, 15 anos para realmente acontecer, tem a ver com ser acessível. Porque você precisa ter um bom computador, um bom device, uma boa qualidade de internet, Wi-Fi, etc., para conseguir fazer parte dele. Caro. Então, sim, enquanto isso não acontecer, ele é para poucos, ele é elitista, né? Então, mas eu acho que isso acontece muito com as tecnologias quando elas nascem, né? Tem até um gráfico lá que a tecnologia, ao longo do tempo, ela vai ficando 2 vezes mais potente e 2 vezes mais barata. Isso daí é exponencial. Então, fizeram essa previsão de uns 10, 15 anos, isso está mais acessível. Concordo com certeza com o que você está falando. Nossa, eu e a Maísa, a gente está muito conectada. Eu não tenho nem o que falar também. 100% de acordo. Tem pergunta? Eu também estou super conectado. Onde está? Tá ali, ó. Depois tem aqui na frente, tá? Aqui. Ah lá, vai lá. Boa tarde. Meu nome é Samantha, eu sou estudante do 2º semestre ainda de Publicidade e Propaganda da Universidade CEUNSP. Não só nesse curso, mas em diversos outros, quando você está começando, tem muita desistência, né? No longo do caminho, 1º, 2º, 3º semestre tem muita desistência. Eu queria saber de algum de vocês qual filosofia vocês levam para a vida de vocês referente a isso. Bom, eu acho que a desistência ela acaba ocorrendo em vários cursos, não só na publicidade, propaganda e marketing. Primeiro, porque a gente
é feito para escolher a nossa vida muito cedo, na minha opinião. Com 16, ali, 15 anos, você tem que resolver o que você vai fazer para o resto da sua vida. E muitas vezes você entra numa faculdade ouvindo algumas coisas na escola ou fazendo uma pesquisa e você não tem noção do mundo que você está entrando. Então, quantas pessoas fazem... eu vou fazer direito porque eu quero ser advogado. E nem sabe as matérias que existem numa faculdade na hora que você vai fazer direito. Então, acho que isso ocorre em todos os cursos. Aí, muitas vezes a gente fica olhando mais o nosso porque é onde a gente tem um convívio. E uma das coisas que eu acho que é o mais interessante de falar a respeito de desistência, que não desistam nem depois de estar formados. Se vocês, desculpa a palavra que eu vou falar, tem tesão naquilo que vocês estão fazendo. É alto e baixo. Vai ter hora que você vai estar aqui, ó, você vai ter feito uma campanha, blá, 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 estourou, blá. Aí de repente aí você vai de novo. Você vai, como tudo na vida. Um médico passa pelas mesmas coisas, tem hora que uma cirurgia dá certo, tem hora que uma cirurgia não dá certo. Um engenheiro passa por isso, todo mundo passa por isso. Então a gente não pode ter o melindre de desistir no começo. Não é fácil, não vai ser fácil, não é um negócio simples de se fazer, não é um negócio que eu falo assim, nossa, quer dizer então que eu nunca vou trabalhar uma noite? Você vai trabalhar como qualquer outra profissão vai trabalhar. Quer dizer que eu nunca vou trabalhar de final de semana? Você vai trabalhar de final de semana como a maioria das profissões vão trabalhar. Então, não desistam das coisas e tenham muita calma no que vocês querem da sua carreira. Acho que vem uma geração agora que é muito imediatista nas suas conquistas. Isso é muito legal. Só que existe uma curva de aprendizado também no mercado e de evolução na carreira. Então, eu tenho um caso de uma aluna na faculdade que ela falou assim, nossa, professor, quer dizer que com 6 meses eu viro diretora de criação? Você falou assim, não. Acho que calma, né? Vamos ter calma, né? Para pegar e fazer. Então, não é com 6 meses que um médico muitas vezes vai lá operar sozinho. Né? O médico vai pegar, vai estar lá primeiro na faculdade, vai ver uma cirurgia junto, aí vai chamar para fazer a primeira vez o corte, depois vai chamar, faz o ponto, você que já treinou bastante ponto. Então, tenham muita calma nisso, porque o que eu vejo mais no mercado é gente que muitas vezes entra numa agência, aí dá 3 meses e fala, estou saindo que eu não fui valorizado. Mas calma. Às vezes você nem conheceu a essência da agência, a agência não conheceu tudo que você pode fazer. Eu estou saindo para ganhar R$200 a mais. Nossa, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Calma, cria uma raiz, vê. Não tem problema depois de um ano e meio, que você sentiu tudo que está acontecendo, você fala assim, não rola. Ou eu vou sair lá que eu vou ganhar mais. O que tem de gente que muitas vezes sai para ganhar mais depois de um mês e fala, nossa, eu estou com saudade. Acontece direto isso. Eu queria assim, fazer um complemento, porque eu acho que assim, vocês estão numa fase que eu acho que é muito importante, no sentido de explorar mesmo, assim, sabe? Eu acho que é conhecer bem a área, explorar todas as possibilidades. Eu fiz jornalismo, né? Minha formação é em jornalismo. Eu sou muito feliz de ter feito jornalismo. Eu trabalhei com jornalismo. Meu primeiro trabalho foi na 89, que está lá fora, né, com o carro ligado. Show demais. Fui fotógrafa, trabalhei como fotógrafa para a MTV, fiz coisas assim que foram muito legais, assim, muito diverso e coisas muito que assim, eu falava, nossa, que legal que eu estou fazendo isso. Mas assim, eu me permiti muito também explorar, né? Então eu fui para o rádio, eu trabalhei com texto, eu trabalhei com um monte de coisa, mas assim, nesse sentido assim, deixa eu entender tudo que tem aqui. E me encontrei na internet, né? E a princípio eu entrei na internet trabalhando com produção de conteúdo e aí, estando na internet, descobri os dados. Então, assim, sabe, tipo, você não vai sair da faculdade com a resposta exata, assim, né, do que você é, e não é porque você estudou publicidade ou estudou jornalismo que você vai passar o resto da vida fazendo exatamente aquilo. Eu ainda estou dentro da área de comunicação, não é que eu não trabalho mais com comunicação, mas eu trabalho com uma área que eu falo assim, eu tenho amigos que são jornalistas e atuam ainda como jornalista, eu falo, eu sou jornalista não praticante, né? Mas assim, o jornalismo ele foi fundamental para eu estar onde está, para estar onde eu estou. Então assim, acho que realmente assim tem que ter uma paciência. A geração de vocês é muito impactada por coisas que têm que ser resolvidas agora. A gente vê aí uma epidemia, né, de doenças, né, relacionadas à saúde mental. E então assim, realmente tenham calma e permitam experimentar as coisas, né? Sejam curiosos e tenham paciência, né? Tipo, e de novo, mais uma vez, sem essa cobrança do tipo, eu estou fazendo publicidade, tenho que ser um grande e brilhante publicitário, sabe? Tipo, um passo de cada vez. Pode ser que vocês nesse processo vão se descobrir
muito melhores em áreas que estão conectadas, mas não exatamente criando, né? Então se respeitem. Acho que isso é importante. Só adicionando aqui um ponto de vista, a minha primeira formação foi psicologia. Ai, que Então, massa, adoro. Que legal. depois eu fui fazer publicidade, que hoje é a minha grande paixão. Eu acho muito difícil escolher o que você quer ser para o resto da vida com 17 anos. Então, eu acho super normal se questionar também se é isso mesmo que você quer ou não, porque isso, estou dando daí um depoimento pessoal. Eu passei por isso. Eu fiz psicologia, aí depois eu fui para publicidade. E esse pulo foi com uma conversa com uma pessoa que um dia olhou para mim e falou assim: você não tem nada a ver com psicologia. E eu gosto bastante, tá? Vai para publicidade. Aí eu lembro de eu prestando o vestibular escondido dos meus pais, e a hora que eu passei, porque eu fazia psicologia na USP, que não era paga. Daí eu passei numa faculdade que era paga na publicidade. Aí eu fui pedir para os meus pais: será que vocês poderiam me pagar a faculdade de publicidade? Eu prometo que eu não largo a outra. E aí, desde então, estou aqui hoje. É isso aí, eu acho que é pegar leve com vocês, né? É um momento complicado mesmo, e aí vocês vão conseguir estágio, aí chega no estágio, já acha que você vai ter que dar tudo no primeiro dia, tem que entregar tudo sensacional, que você tem a obrigação disso tudo, né? Primeiro, não deixem as pessoas te cobrarem 100% no seu primeiro dia, né? E outra, não se cobrem isso, né? É um processo, a vida é um processo, né? Pode ser que você nem termine a faculdade mesmo, mas que lá na frente você vai estar trabalhando com publicidade. A gente não sabe o dia da manhã, mas acho que o insista é muito legal, né? Acho que insistir com a gente, insistir com o outro, né? As coisas não são tão velozes assim. Tem um veinho, leiam ele, o tal do Bauman, gente boa. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Ele fala da modernidade líquida, vida líquida, amor líquido. Ele tem o conceito do líquido aí, que tudo se desfaz de uma forma muito rápida hoje, e que a gente está acostumado com essa frequência do conecte-se, né? É muito fácil eu me conectar e desconectar das pessoas. Ele diz, inclusive, da rede social, né? Que é fácil eu brigar com a Carol na rede social e, beleza, não quero mais saber dela, tchau, me desconecto. Mas no presencial a gente encontra as pessoas, a gente tem que aprender um jeito de conviver junto. No outro dia eu vou encontrá-la de novo, e não vai ficar ruim, né, se eu não conversar com ela, se a gente não estiver se entendendo. Então insistam aí, que eu acho que é importante essa insistência. E uma coisa que eu acho que é interessante: aproveitem o período da faculdade para testar todas as áreas da publicidade, propaganda e marketing. Testar, essa é a melhor fase para testar, é a hora que você pode errar. É a hora. Porque muitas vezes você fala assim: não, eu tenho uma essência de redator que eu vi na primeira aula de criação. Estou falando redator porque eu, de formação, sou redator. Eu vou ser redator. Aí tem um job, uma disciplina na faculdade de mídia. Não estou nem aí para mídia, porque eu vou ser redator. Só que depois você vai ter que discutir mídia com o cara de mídia. E se você não souber a essência da mídia, ele vai dar um baile em você e você não vai ter como discutir. E aproveita para testar. Eu sempre quis ser da criação, desde quando eu entrei na faculdade. Eu quase fui atendimento e eu quase fui mídia. Eu não fui nenhum dos dois por causa do meu dupla, do Fábio, que aí a gente se conectou, a gente formou uma dupla de criação e a gente falou: é daqui, então vamos, daqui para a vida. E é um outro, queria mandar um beijo pro Fábio também. Praticamente. Mas é isso, experimentem. E não tenham medo de experimentar coisas novas para pegar e fazer. Show de bola. Pessoal, acho que temos que encerrar. A gente acabou o nosso tempo. Talvez quem tiver mais pergunta pode falar com vocês agora, tipo quando vocês estiverem saindo do palco, ali fora. Claro, Beleza. fica à vontade. Também pode adicionar as redes. Boa, vamos deixar rapidamente a nossa né? rede social aqui. Fala aí, Leopoldo. Como é que o pessoal te acha? Vamos lá. A rede social, inclusive eu quero parabenizar o pessoal da Universidade de Santa Cília. Não sei se tem alguém aqui dentro. Muito legal, eu não sei se foi algum professor que orientou vocês a seguir todas as pessoas que estão falando no LinkedIn. Do nada, quando anunciou, a gente teve uma chuva de solicitação no LinkedIn, e eu achei muito legal. Procurem sempre olhar as pessoas que estão no mercado para ver. Meu LinkedIn, Leopoldo Azevedo. O bom de chamar Leopoldo é que não tem tanto. Então, Leopoldo Azevedo. O meu Instagram ele é fechado, mas é Leopoldo Azevedo, então vocês não vão conseguir ver, que é só uma coisa mais fechada minha. E Agência Sala é o Instagram da Sala. E e-mail para quem quiser trabalhar na Agência Sala é rh@agenciasala.com.br. RH
Vamos lá. rh@agenciasala.com.br. Quem vê esse e-mail é eu e o Fábio. Então, esse e-mail vai direcionado literalmente para mim e para o Fábio, e a gente divide, a gente direciona para os líderes. Tá? Mas o meu também é leopoldo.azevedo@agenciasala.com.br. Se vocês quiserem saber o e-mail de qualquer pessoa que trabalha na Agência Sala, é o primeiro nome, ponto, segundo nome, é o sobrenome, @agenciasala.com.br. Fiquem à vontade, procurem a gente, vai ser um prazer receber vocês, sempre porta aberta aí. Sensacional. O meu LinkedIn é Maísa, com Y e S. Minha mãe que quis esse Y, né? Então sempre tem que falar. Maísa Oliveira, LinkedIn. O meu Instagram também é Maísa Oliveira, é aberto, pode seguir. E meu e-mail é maisa.oliveira@almap, que é almapbbdo.com.br. Lá também é o primeiro e o último nome? Não vou falar. Pode falar. Tô brincando. Nem sempre. Mas geralmente. Mas, ó, gente, o segredo é, hoje em dia, todas as empresas é meio que padrão, porque é obrigado, porque é o TI, porque não sei o que mais é. Mandem então, pro presidência, @. não. E uma curiosidade muito legal disso, que eu brinco essa parte do meio da sala, quando a gente veio para São Paulo, eu e o Fábio, antes da gente se formar até, a gente que, eu quero trabalhar na fábrica inteira, quero trabalhar na WMACAN, quero trabalhar nisso. A gente pegava quem era o diretor de criação e testava todas as possíveis combinações de e-mail dele. Então mandava leopoldo.azevedo@agenciasala. Seja um cara de pau. E manda. Não tem problema, o não já tem. Tem um que não volta. Não volta. E o meu, minhas redes, Carol Zaine, Z-A-I-N-E, tá ali, né? Carol Zaine, meu Instagram. Eu acho que no LinkedIn tá Carolina Zaine. Se não achar o Carolina Zaine, é Carol Zaine também. E pessoal da Santa Cecília, tá? Carolina Zaine, eles sabem tudo da Santa Cecília de LinkedIn. Da Santa Cecília? Da faculdade. Eles estão sabendo tudo. Obrigada. Falei? Isso aí, pessoal. Meu e-mail é carolzaine@verte.se e para vagas, jobs@verte.se. Obrigado, gente. O nosso tempo estourou. O meu é Edu Estouradíssimo. Soares Prof no Instagram. Passando a bola. Obrigado. Próximo. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado, gente.